Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Boa noite. Olá, boa noite. Temer se encontra no Alvorada com ministros e líderes de partidos. O presidente oferece jantar a aliados para discutir a reforma da Previdência. Romero Jucá é oficializado como o novo líder do governo no Senado e o deputado André Moura será líder no Congresso Nacional. Ministro da Casa Civil Eliseu Padilha, alvo de suspeitas, estende a licença médica e só deve voltar na semana que vem. Ex-executivo da Odebrecht diz que codinome italiano em planilha da empreiteira era Antônio Palocci. O ex-ministro é acusado de receber 128 milhões de reais da empreiteira. No Peru, o Ministério Público denuncia o ex-presidente Alan Garcia. Ele é acusado de ligação no caso de corrupção da Odebrecht em obras do Estado. A grupo de empresários, João Dória diz que Geraldo Alckmin é o seu candidato à presidência da República. O governador não negou a candidatura ao Planalto. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Até já! Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Sabe o que tem no Todo Seu desta segunda? Muito humor, com os meninos de Hermes e Renato. Na estreia da série Animais Profissionais, vamos conhecer a reptilterapia. Nós percebemos aqui que a cobra tem o poder de melhorar a atenção e a concentração. Isso ajuda muito no aprendizado. No musical, Cogumelo Plutão canta sucessos. Todo Seu é nessa segunda, 10h30 da noite. Pode vir que eu tô te esperando. Oferecimento CVC. Sempre com você. Em encontro com um grupo de empresários, João Dória e Geraldo Alckmin comentaram as especulações sobre o candidato do PSDB à presidência nas eleições do ano que vem. O prefeito João Dória iniciou o almoço-debate com os empresários, destacando a antiga amizade com Geraldo Alckmin e reforçando o nome do governador como seu candidato à presidência na eleição de 2018. Deixo aqui mais uma vez claro que no futuro vindouro, ainda que não seja a hora, ainda que não seja o momento, e não é, mas que fique claro que a posição do João Dória, como cidadão, como brasileiro e como eleitor, é que Geraldo Alckmin será o meu candidato à presidência da República do Brasil.
A fala é atribuída à especulação de que João Dória estaria sendo cogitado dentro do PSDB como opção à presidência. Isso após nomes como os dos senadores Aécio Neves e José Serra serem citados em depoimentos na Lava Jato, assim como o de Geraldo Alckmin. Todos negam qualquer irregularidade. Questionado sobre a possibilidade de ser o candidato do partido à presidência no ano que vem, Alckmin deixou claro que gostaria de concorrer ao cargo. Se disser que não quero ser, não pretendo ser, não é verdadeiro. Agora, cargo majoritário não é vontade pessoal, é fruto de uma vontade coletiva. Alckmin não explicou o atual clima dentro do PSDB. Por outro lado, também evitou polêmica ao não indicar o nome de João Dória como possível sucessor ao cargo de governador do estado de São Paulo. Um dos motivos seria Márcio França, do PSB. O atual vice-governador atuou ao lado de Alckmin na campanha de Dória à prefeitura. Alckmin diz que não é preciso ansiedade sobre as futuras eleições. Para ele, João Dória é um exemplo pessoal a ser seguido. Fico muito feliz, porque até aqueles que duvidavam, primeiro do João Dória se eleger, depois de ser um bom prefeito, hoje reconhecem que você tem alguém que trabalha, e é impressionante a capacidade de trabalho do João Dória, e tem liderança para poder criar na cidade esse espírito de parceria. Manifestações de pequenos agricultores interditou uma das pistas da Marginal Tietê hoje de manhã, causando congestionamento. O protesto foi contra a empresa JBS Friboi, investigada pelo Ministério Público Federal no âmbito das operações Lava Jato e Greenfield. O alvo do protesto foi a sede da empresa JBS, na Marginal Tietê. O grupo ateou fogo em pneus e bloqueou a pista local no sentido Castelo Branco, o que causou um grande congestionamento pela manhã. Os manifestantes, que pertencem à União Nacional Campesina de Agricultura Familiar, reivindicam, entre outras coisas, a quitação de débitos com a Previdência Social, que somam mais de 400 bilhões de reais como forma de acabar com o déficit no setor. A JBS, dona da Friboi, deve 1 bilhão e 800 milhões de reais à Previdência. É a segunda da lista dos maiores devedores do país, à frente de bancos e grandes empresas. Em julho do ano passado, a Eldorado Celulose, uma empresa do grupo JEF, controlador da JBS, foi alvo da Operação Lava Jato, suspeita de pagar propina para obter recursos do Fundo de Investimento do FGTS, uma fonte barata de financiamento. Na época, a Polícia Federal chegou a vasculhar e apreender documentos e computadores na sede do grupo e na casa do dono da JBS, Joesley Batista, que é quem teria feito o pagamento da propina de R$ 680 mil. Segundo a delação do ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto, o dinheiro foi dividido entre ele, o ex-deputado Eduardo Cunha e o doleiro que intermediou a transação, Lúcio Funaro, que está preso. A empresa dona da Friboi também teria sido favorecida com um empréstimo de 3 bilhões e meio de reais do BNDES, numa transação suspeita que teria sido intermediada pelo ex-ministro Antônio Palocci, quando ele era deputado federal. Palocci, que é réu na Lava Jato, nega as acusações. Além de Joesley Batista, o irmão dele, Wesley Batista, presidente global do grupo JBS, também é investigado na Operação Lava Jato e na Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão de estatais. Por meio de nota, a JBS afirmou que reconhece o direito de manifestação, mas lamentou os transtornos que o ato de hoje causou na cidade. A empresa afirmou ainda que está em contato com as entidades que organizaram a manifestação para esclarecer a natureza das reivindicações. Ex-executivo da Odebrecht afirma ao juiz Sérgio Moro que o apelido italiano era usado para se referir ao ex-ministro Antônio Palocci. Fernando Sampaio Barbosa prestou depoimento por videoconferência. Ele foi convocado como testemunha de defesa do ex-presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht, que é réu nesta ação penal. O codinome italiano apareceu em e-mails e planilhas da empreiteira. O Ministério Público Federal sustenta que Palocci recebeu 128 milhões de reais da empreiteira e que parte desse dinheiro teria sido destinada ao PT. E quem é o italiano aqui no referido no e-mail?
Bom, a gente sabia que o italiano era o Palocci. A gente sabia quem? Eu sabia. Eu tinha sido informado pelo Márcio Faria. Márcio Faria é ex-diretor da Odebrecht. Ele chegou a ser preso na Lava Jato e é um dos 77 delatores da empreiteira. O juiz então pergunta por que Palocci era chamado pelo apelido e não pelo nome. E por que chamava ele de italiano? Não chamava pelo nome? Não sei. Sérgio Moro volta a questionar se italiano era Palocci. Italiano, quando se faz referência então nessas e-mails da Odebrecht, é Antônio Palocci. Eu tinha esse conhecimento. É a primeira vez que um ex-executivo da Odebrecht diz em depoimento que Palocci era chamado de italiano por diretores da empreiteira. O ex-ministro é réu na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Palocci nega que ele seja o italiano e diz que o apelido já foi usado por investigadores para identificar outras pessoas, inclusive o também ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Palocci está preso desde setembro no Paraná. E durante a audiência com o ex-executivo da Odebrecht, a defesa do ex-ministro Antônio Palocci discutiu com o juiz Sérgio Moro. A discussão começou após Moro questionar o ex-executivo sobre o que ele tinha entendido de um determinado trecho do processo. O advogado de Palocci, José Roberto Batocchio, protestou. Pela ordem, excelência, nós testemunhamos depois sobre fato, não sobre o que ela acha, o que ela entende. Só que fica impugnada essa pergunta de Vossa Excelência e já acrescento o fato de que, tendo em vista que há uma resposta de Vossa Excelência, a testemunha disse que por ouvir dizer sobre que italiano era Palocci, essa defesa insiste no direito de fazer esta pergunta novamente à testemunha. Moro, então, respondeu e a discussão continuou. Certo. Como ele é destinatário do e-mail, doutora, a pergunta é pertinente. Então, eu reitero a pergunta e depois de eu terminar, eu passo a palavra ao doutor. Com devido respeito, excelência, a testemunha não pode achar nada, a não ser que aí haja um outro código de processo penal. E de acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, a testemunha depois sobre fatos e não opina, de modo que eu não vou aceitar esta violência contra a letra do Código de Processo Penal. Tá bom, doutor. Com devido respeito. Só a questão já foi indeferida, então eu reitero a pergunta à testemunha. A testemunha tem conhecimento dos fatos, já que é destinatária da mensagem. Se ela não souber, ela pode dizer que não sabe. Mas ela não pode achar que... Doutor, a sua questão está indeferida. A defesa adverte a testemunha que ela está proibida de depor sobre o que ela acha. A lei impõe que ela deponha sobre fatos. O juiz não gostou da advertência dada por Batocchio à testemunha e mandou o advogado fazer concurso público para poder conduzir a audiência. Doutor, o doutor faça concurso para o juiz e assuma então a condição da audiência, mas quem manda na audiência é o juiz. Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, excelência. Cada um aqui cumpre o seu papel. Tá certo? Certo. A sua questão está indeferida, doutor. Eu estou perguntando à testemunha. Justiça do Peru denuncia o ex-presidente do país, Alan Garcia, por ligação no caso de corrupção da Odebrecht com obras estatais. Garcia foi denunciado por suposto crime contra a administração pública na execução da obra da linha 1 do metrô de Lima. Garcia assegurou que nunca teve conhecimento do pagamento de propinas em sua administração e já afirmou que está disposto a colaborar com qualquer investigação e a responder a qualquer intimação na justiça peruana. A promotoria responsável pelos casos da Odebrecht no Peru informou no início do ano que a empreiteira teria pago mais de 7 milhões de dólares para conseguir executar o projeto da linha 1 do metrô de Lima. A Odebrecht já admitiu que pagou 29 milhões de dólares em propinas entre 2005 e 2014 no Peru para conseguir contratos de obras públicas. Também foram denunciados o ex-ministro de Transportes e Comunicações, Henrique Cornejo, e o ex-diretor executivo da Autoridade Autônoma do Trem Elétrico de Lima, Osvaldo Contreras. Ontem, o presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmou que a Odebrecht pode ter que deixar todas as obras que tem no país em, no máximo, 6 meses. Empenhado em garantir pressa na tramitação da reforma da Previdência no Congresso, Michel Temer ofereceu um jantar na noite de hoje para ministros e base aliada. O presidente assumiu a articulação política do governo após o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pedir afastamento do cargo por problemas de saúde.
Eliseu Padilha está afastado há mais de 15 dias e, portanto, o jantar de hoje no Palácio da Alvorada serviu para aproximar Michel Temer dos aliados na Câmara e no Senado Federal. No encontro, o presidente pediu aos membros da base empenho na aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista, tidas pelo governo como prioritárias. Temer ouviu críticas dos aliados em relação ao projeto de reforma da Previdência. Muitos parlamentares da própria base do governo são contrários à idade mínima de 65 anos, proposta para homens e mulheres se aposentarem. Os líderes também relataram as críticas dos aliados em relação às regras de transição e à contribuição mínima de 49 anos, para que o trabalhador receba o valor integral do benefício previdenciário. Entre os convidados do jantar estavam os ministros Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, Diogo de Oliveira, do Planejamento e Henrique Meirelles, da Fazenda. E o Palácio do Planalto anunciou agora à noite os novos líderes do governo. Romero Jucá, do PMDB, é um novo líder do Senado. No ano passado, Jucá chegou a ser ministro do Planejamento, mas pediu demissão após a revelação de uma conversa dele com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, onde sugeriu um pacto para barrar a Lava Jato e estancar a sangria da operação. E para a liderança no Congresso Nacional, entra o deputado André Moura, ex-líder de Temer na Câmara, e um dos principais aliados do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, preso em Curitiba sob a acusação de envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. Moura também foi citado nas investigações da Lava Jato. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as escolhas do governo Temer. O governo de Michel Temer tornou-se o túmulo do recato. O pudor perdeu o sentido em Brasília. No instante em que o Tribunal Superior Eleitoral levanta os podres da campanha de 2014 e a Procuradoria da República se prepara para formalizar uma avalanche de inquéritos decorrentes das delações da Odebrecht, o presidente promove no Congresso uma despudorada dança de cadeiras. Temer confirmou no final de semana que Romero Jucá, 8 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, 3 deles na Lava Jato, responderá pela liderança do governo no Senado, no lugar do tucano Aloysio Nunes, que foi deslocado para o Itamaraty. E o deputado André Moura, 5 inquéritos e 3 ações penais no Supremo, será o líder do governo no Congresso, posto que era exercido por Jucá. O que mais espanta nessa movimentação de Temer é a sensação de que o presidente se considera invulnerável. Temer segura ministros suspeitos, cerca-se de aliados processados, dá de ombros para a Lava Jato e trama a protelação do julgamento do seu mandato no Tribunal Superior Eleitoral. Com um novo sentido, o pudor faz coisas impensáveis em Brasília e já não fica nem vermelhinho. Boa noite. Segundo o jornal o Globo, a Justiça Federal avaliou em R$1,5 milhão e determinou o sequestro da cobertura usada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. O apartamento é alugado e vizinho à unidade que pertence a Lula. O sequestro é uma medida judicial que impede a venda do imóvel, mas não altera a posse. O advogado Roberto Teixeira, amigo de Lula, disse que o ex-presidente ocupa o apartamento desde 2011 e que o contrato estava em nome de Dona Marisa Letícia. Ele ficou de enviar uma cópia, mas não o fez. A ordem de sequestro, então, foi cumprida. O documento do sequestro e a avaliação foram anexados hoje a um dos processos que Lula responde na Lava Jato. A forte chuva que atingiu a Grande São Paulo provocou enchentes em Barueri. O temporal prejudicou a circulação dos trens da linha 8 Diamante da CPTM. Em São Bernardo do Campo, também teve alagamentos. Toda a capital paulista entrou em estado de atenção. Na região do bairro Rude Ramos, em São Bernardo do Campo, a água inundou ruas e invadiu o andar térreo do Hospital Municipal Universitário. Segundo a Prefeitura, os pacientes não foram prejudicados. De acordo com a Defesa Civil, o volume de água foi de pouco mais de 72 milímetros, praticamente a metade do volume de chuva que atingiu a cidade durante todo o mês de março do ano passado. Em Barueri, segundo a Guarda Municipal, por causa dos alagamentos, pessoas ficaram ilhadas nos carros. E
não há previsão para que a circulação de trens da linha 8 Diamante seja normalizada. Os trens estão circulando com maior tempo de intervalo. A CPTM colocou uma linha de ônibus especial para atender os passageiros entre as estações Barueri e Itapevi. E o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo alerta que pancadas de chuva fraca e moderada continuam agora à noite, mas como o solo está encharcado, podem ocorrer alagamentos. Veja agora a previsão para amanhã com Fernanda Azevedo. A frente fria que passa pelo litoral do Sudeste começa a se afastar. Mas ainda deixa o dia mais fechado aqui no estado de São Paulo. No centro-oeste, deve chover mais no fim do dia. Em Votuporanga, a temperatura varia entre 21 e 34 graus. Também faz calor na região de Barretos, mínima de 22, máxima de 31 graus. Terça-feira com poucas aberturas de sol no litoral, máxima de 27 graus em Santos. Na cidade de São Paulo, o dia terá rápidas aberturas de sol entre muitas nuvens com chuva a qualquer hora. Amanhã teremos mínima de 19 e máxima de 25 graus. Na quarta-feira, tempo um pouco mais aberto, com máxima de 27 graus. E na quinta-feira, teremos o dia mais firme, com calor de 29 graus. Em palestra em São Paulo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, afirma que não é necessário ter acesso ao conteúdo de delações para saber que há uma relação promíscua entre poder público e setor privado. Gilmar Mendes não quis comentar sobre o julgamento da ação proposta pelo PSDB que pede a cassação da chapa Dilma Temer de 2014 por abuso de poder. Segundo ele, o futuro do processo depende da conclusão do relatório do ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, que considerou o depoimento do ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, um dos mais importantes até agora. Eu acho que nós vivemos, isso também não precisa das delações, nós vivemos nesses últimos anos, essa última década, um quadro de descalabro tão grande que é difícil classificar, não é? A apropriação do público pelo privado, essa relação anárquica, promíscua. Durante a palestra, Gilmar Mendes falou sobre a reforma política. Disse que este é um tema importante a ser debatido e com urgência. O ministro criticou o grande número de partidos políticos no país e a facilidade com que eles são criados. Atualmente são 35 legendas. Ele defendeu uma reforma que assegure o fim das coligações e um modelo alternativo para o atual financiamento de campanha, que proíbe as doações de empresas. Eu espero que o Congresso consiga pensar numa estrutura, numa engenharia institucional para regular minimamente esse tema, porque de fato nós estamos num vazio e corremos o risco de uma eleição com essa disputa, como eu tenho chamado, uma corrida de elefantes, não é? Nós temos realmente um quadro, talvez, de anomia, de falta de controle. Gilmar Mendes também falou sobre a prática ilegal do Caixa 2 no país e disse que está impressionado com os valores citados em delações no esquema de corrupção que envolve políticos e empresas. Certamente eu acho que todo o tribunal hoje fica surpreso. Como eu disse, o ministro Toffoli estimava à época que o Caixa 2 teria praticamente desaparecido diante do montante que foi gasto na campanha eleitoral, tanto do candidato de oposição como da candidata vencedora. O ministro destacou que o financiamento de campanha via Caixa 2 foi generalizado em todas as eleições desde 1988. Agora os senhores viram as declarações de Marcelo Odebrecht dizendo que doou para a campanha de Dilma Rousseff 150 milhões, dos quais 80% pelo Caixa 2. O Tribunal Superior Eleitoral ouve mais 3 delatores da Odebrecht dentro da ação que investiga a chapa Dilma Temer. São eles Cláudio Melo Filho, ex-diretor da empreiteira, e Huberto Mascarenhas, ex-executivo que comandava o setor responsável pelos pagamentos de propinas, e Alexandrino de Sales Ramos de Alencar, que ocupou a diretoria de Relações Institucionais da Odebrecht.
E de acordo com a revista Veja, não foi só Marcelo Odebrecht que citou o repasse de dinheiro a Eliseu Padilha para financiamento da campanha presidencial de 2014. Segundo a reportagem, em novembro do ano passado, Otávio Marques de Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, teria dito ao TSE que a empreiteira acertou com Padilha o repasse de R$1 milhão para Temer na campanha de 2014. E o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB, alega problema de saúde e adia a volta ao governo. Eliseu Padilha está internado em um hospital de Porto Alegre. Ele passou por uma cirurgia na próstata. Segundo o último boletim médico, o ministro se recupera bem e deve receber alta até o fim desta semana. Padilha entrou em licença no dia 20 de fevereiro. Ele se distanciou do governo no momento em que o ex-assessor e amigo pessoal de Temer, José Yunes, também do PMDB, disse em depoimento ao Ministério Público Federal que recebeu um envelope em 2014 a pedido de Padilha. A encomenda, segundo Yunes, foi entregue pelo lobista Lúcio Funaro, apontado pela Lava Jato como operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Em delação premiada, o ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, disse que o escritório de Yunes foi usado para repasse de dinheiro da empreiteira ao PMDB via Eliseu Padilha. Segundo o ex-executivo, em maio de 2014, no Palácio do Jaburu, o presidente Michel Temer participou de um jantar com Marcelo Odebrecht e Eliseu Padilha. No encontro, Temer teria solicitado pessoalmente a Marcelo Odebrecht R$10 milhões de apoio financeiro para as campanhas do PMDB. Em depoimento ao TSE, dentro do processo que pode cassar o mandato de Temer e deixar Dilma Rousseff impedida de assumir cargos públicos, o ex-presidente da empreiteira confirmou o jantar no Jaburu. No entanto, o empresário negou que acertou com Temer o valor para a doação. Segundo Marcelo Odebrecht, o montante já havia sido acertado entre o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e Cláudio Melo Filho. O empreiteiro admitiu que parte do repasse pode ter sido via a Caixa 2. O Palácio do Planalto nega que Temer tenha solicitado dinheiro. Na sexta-feira, o presidente se encontrou com Yunes em São Paulo, em um consultório odontológico. O encontro não estava previsto na agenda oficial de Temer. O ex-deputado federal Carlos Alberto Lereia, do PSDB, e o bicheiro Carlinhos Cachoeira se tornaram réus em Goiás. Os dois são acusados de corrupção. Cachoeira vai responder pelo crime de corrupção ativa, já o ex-deputado Tucano por corrupção passiva. Segundo o Ministério Público Federal, ao longo de 2011, Carlinhos Cachoeira pagou a Lereia uma espécie de mensalinho. Segundo a investigação, o político recebia valores entre R$20 mil e R$25 mil como propina para beneficiar a organização criminosa comandada pelo bicheiro. Cachoeira é acusado de chefiar uma máfia de caça-níqueis desarticulada pela Operação Monte Carlo, da Polícia Federal. O bicheiro é réu em outras ações penais. Ele foi um dos alvos da Operação Saqueador, que prendeu pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de R$370 milhões desviados dos cofres públicos. Ele chegou a ser preso, mas foi solto e responde ao processo em liberdade. Já Carlos Alberto Lereia não disputou a última eleição para deputado federal. Em abril de 2014, ele chegou a ter o mandato suspenso por 90 dias, justamente por seu envolvimento com Cachoeira. A Polícia Federal conclui o inquérito da Operação Hashtag e indicia mais 8 pessoas, totalizando 16 indiciados. Eles podem responder por crimes de associação criminosa e promoção de organização terrorista, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de reclusão. A primeira fase da Operação Hashtag aconteceu em julho do ano passado, semanas antes da Olimpíada do Rio de Janeiro. Ao todo, 10 pessoas foram presas suspeitas de compor uma célula terrorista internacional do Estado Islâmico no país, que estaria preparando atentados durante os Jogos. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma boa noite, uma excelente semana e fica agora com o Rony e Ivone Todo Seu. Até amanhã. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta terça, 6 da tarde. Assista agora. Todo Seu.